Boa noite, professor Hermano. Eu me chamo Samuel Patrick Menezes, sou aluno do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de Guarapuava. No presente primeiro semestre de 2026, estou cursando a disciplina de DevOps 1 com o professor Hermano, certo? E esse aqui é um vídeo de apresentação da disciplina. Eu peço desculpas pela maneira meio atrapalhada com que eu estou gravando isso aqui com o OBS, porque a captura de tela cheia dele está com algum problema aqui na minha máquina, e isso aqui precisa ser entregue meio logo, né? Então, vamos ao projeto. Ok, como atendendo os requisitos da disciplina, fiz a aplicação CRUD. Eu escolhi fazer com Jakarta para exercitar melhor, lidar com o mar de configurações que essa tecnologia exige, né? E foi uma experiência bastante enriquecedora. Eu fiz um CRUDzinho, um bloquinho de notas, em que você salva notas com um título e um conteúdo e manipula elas ali, né? Coisinha básica, só para... Aqui tem o mapa da descrição das rotas da aplicação, certo? Das telas e das rotas aqui, aqui dependências de tempo de execução, dependência de teste, banco de dados escolhido foi o Postgres. Aqui descrição dos testes unitários que são feitos em cima das rotas, certo? Aqui é teste de aceitação, né? De unitários, aqui de aceitação, certo? Que estão sendo feitos usando o Selenium, tá? Então a aplicação vai estar rodando no container, os testes vão estar sendo executados no segundo container, vai ter um container servindo de load balance, né, com Nginx, e o outro rodando o Selenium. Então, aqui os comandos para execução, né? Eu resolvi separar o conteúdo no Dockerfile em 3 perfis. Um perfil de produção, que basicamente ele roda... Eu até já vou mostrar aqui no Dockerfile, Docker Compose, perdão. Aqui, ó, temos alguns serviços. O serviço Java Build, ele é executado apenas em produção, né? Esses profiles aqui, basicamente, quando a gente passa a tag profile lá no Docker Compose, né? Depois do Compose a gente passa a tag --profile e um valor, né? Quando eu passar prod, ele vai executar apenas esse daqui, o container, que é o container que constrói a aplicação, esse outro que vai rodar ela efetivamente, né? Esse aqui é de desenvolvimento, esse aqui de teste, o banco de dados, e aqui eu tenho dois Nginx, porque eu tenho uma configuração um pouquinho diferente para desenvolvimento, né, que basicamente lá no arquivo de configuração, em tempo de desenvolvimento, eu não quero que ele cacheie os arquivos, sabe? Eu quero que ele releia cada requisição para ser mais fácil editar o front-end da aplicação, né? Então, por isso eu separo aqui. Esse aqui roda apenas nos perfis de desenvolvimento e teste. O professor pode reparar que aqui eles estão usando arquivos de configuração diferentes. Ambos expõem porta 8080, certo? O de desenvolvimento tem um health check, né? Não tive a necessidade de implementar isso aqui no Nginx de produção, porque isso aqui é mais pro... Deixa eu ver qual container que está verificando. Acho que eu coloquei o de teste. É o de teste? Aqui é o de teste, ele está verificando. Porque se os testes passam, se eu for fazer os testes passando pelo Nginx, né, verificando no localhost, eu quero que o Nginx esteja rodando primeiro, né? Então esse container aqui, o Java Test, ele
ele é construído com a mesma imagem do Java Dev e do Java Prod. Aqui, ambos usam mesmo. Esse contexto eu coloquei na raiz porque eles copiam o projeto para dentro do container da produção e daí eles fazem o que tem que fazer, sabe? O de produção é diferente porque ele pega só o arquivo A, né? O server.xml, que é o arquivo de configuração do OpenLiberty. O .env nosso aqui está sendo passado para o config server.env, né? Porque eu ouvi dizer que em produção é mais seguro você ter um arquivo de configuração com as variáveis de ambiente, né? Então, tanto que os de desenvolvimento, eles estão usando esse arquivo também. Na verdade, eles usam o template dele, né, que tem um example.env na raiz, que para rodar na sua máquina precisa copiar ele para .env, para você rodar ele em produção. O próprio plugin do Gradle que eu uso para rodar o OpenLiberty em tempo de desenvolvimento, ele permite apontar um arquivo que vai ser usado como server.env, né? Eu já mostro isso aí. Então, basicamente, todos os containers na mesma rede, né? Rede tipo grid, que permite que os containers comuniquem entre si, né? E resolvam os nomes dele como se fosse um domínio ali do DNS. Selenium aqui, expondo as portas que ele usa, os perfis, a rede, nada demais. Aqui o Nginx de desenvolvimento, tem os perfis dele. Imagem, aqui de volumes, ele está pegando os dois containers com Nginx, tanto de produção quanto de desenvolvimento, ele está espelhando a pasta front-end, que é onde ficam os arquivos de front-end, para a pasta de front-end pasta que o Nginx serve, né? E o arquivo de configuração também eles espelham. Ambos expõem aquela porta 80, verificam o de desenvolvimento, ele até verifica a saúde do container do JavaDF. O de produção só verifica se ele foi startado por enquanto. Já está funcionando, até porque o de produção ele sobe muito mais rápido, né? Então não havia necessidade. Né? Já o desenvolvimento, como eu estou usando o plugin do Gradle para eu ir um servidor do OpenLiberty, ele realiza várias etapas, sabe? Tanto que ele nem constrói um arquivo .war e joga lá na pasta do servidor que ele cria. Ele joga o nome do arquivo, no caso da minha aplicação é app.war.xml. E aí esse arquivo XML o OpenLiberty entende que é para ler o conteúdo dele e buscar as classes, onde é que estão as classes, fazer emular um deploy de aplicação ali, que até aqui a gente já explicou. O nosso Postgres ele sobe em todos os ambientes, ele sim está pegando via env aqui, né, .env, ambiente, e elas estão sendo renomeadas aqui, né. Caso tanto a db.name quanto PostgresDB vão ser passadas para dentro do container, né. A questão é que essas aqui têm significado especial para o container, foi configurado para buscar o nome do banco nessa variável e tal. Aqui, configuração de rede, o health check dele aqui, né. Para o Postgres eu estou usando esse PG user array, né, que é uma área própria dessa imagem, mas nos outros eu estou usando o SS mesmo. SS, um grep ali, né, para verificar se eles já estão escutando na tal porta. Eu sei que tem maneiras mais acuradas de verificar isso, né, verificando outros aspectos da aplicação, não só se está ouvindo em uma da porta, mas isso aí já foi o suficiente aqui para evitar os erros, certo? Aqui no Java Test ele segue bem o outro padrão dos outros, né? Ele
já vou mostrar o arquivo Dockerfile que eu usei para as imagens de tempo de desenvolvimento, né? Só destacando que no caso desse aqui, ele está sobrescrevendo o comando que vem nativamente de lá para executar só os testes, né? Esse aqui é um no Dynamo para não rodar o Dynamo do Gradle, que não precisa, né? Vai ser executado uma vez só. Gradle User Home para indicar onde fica o diretório home do Gradle, que é onde ele vai colocar as dependências, sabe? Quando ele baixar e fizer o build e tal. Aqui eu não estou espelhando a raiz do projeto, estou espelhando só arquivos que eu acho que podem mudar mais em tempo de desenvolvimento. Caso server.xml, o arquivo de build Gradle, que eu já vou mostrar, e a pasta com o código fonte da minha aplicação, de fato, né? Porque se eu espelhar a pasta inteira, eu vou ter que especificar um lugar para o Gradle colocar o diretório de cache local do projeto, e isso causa dor de cabeça desnecessária. Aqui ele verifica a integridade dos containers que ele depende, certo? Se o Selenium já foi startado e se os outros estão check ok. Aqui no Java Dev, mesma coisa. Ok, o Java Dev ele usa o comando que vem padrão da imagem, eu já mostro lá. Aqui beleza, né? E o de build ele só varia aqui, que só chama build mesmo, né? Tá certo. Agora aqui na raiz do nosso projeto, deixa eu ver, tem os settings do Gradle que ele vai chamar ele chama o build Gradle lá da pasta app. Opa, cliquei uma vez a mais aqui, cara. Tô mostrando aqui no GitHub mesmo. Eu já vou rodar ele na minha máquina, que é uma questão técnica, eu preciso ficar segurando aqui o aparelho. Aqui eu vou mostrar a configuração do plugin do OpenLiberty. Como eu disse, eu aponto onde é que está o server.xml e o example.env aqui, que ele usa como o próprio servidor de aplicação injeta essas variáveis de ambiente lá no caso. E aqui eu também estou fazendo a cópia de um arquivo .war, que é o driver do Postgres, lá para dentro do servidor de desenvolvimento. Que dependência, coisa específica da aplicação não é o caso aqui. Deixa eu ver. O que falta mostrar aqui? Tem o Dockerfile de produção, né? Que ele copia as configurações para dentro, em tempo de build, expõe ali a porta 8080, chama alguns utilitários de linha de comando do OpenLiberty mesmo, né? Estou usando essa imagem aqui que a própria IBM fornece lá para nós. Configuração do servidor de aplicação não vem a caso, que é uma coisa mais específica aqui. Então, mostrar aqui arquivos de configuração do Nginx, temos um para produção e para desenvolvimento. A imagem aqui do Nginx, tanto o de produção quanto o de desenvolvimento utilizam essa. Eu só sobrescrevi ali o update, assim, eu instalei aqui, peguei a imagem LTS, né? Instalei aqui o AppHost para usar o SS, tá? E aí a configuração do dele é bem parecida na real, só que no de desenvolvimento eu tenho algumas configurações aqui para não cachear os arquivos, né? Como eu falei, tornar o desenvolvimento mais ágil. Mas basicamente ele está pegando, ele recebe a aquisição e primeiro tenta buscar lá
no front-end, na pasta front-end. Se encontra, né, se bate o prefixo API aqui, ele até ficou essa variável aqui, acho que tá comentada. Ele busca lá no container Java Dev, no caso, né? A única diferença do de produção é que não tem isso daqui. Então ele cacheia os arquivos, ele não lê o arquivo do disco a cada requisição, que seria meio ineficiente. E ele busca no container Java, daí não tem esse traço dev. Basicamente isso. Aqui em Dev Server eu tenho o Dockerfile High de desenvolvimento, que é o que é mais complicadinho. Ele Gradle. Esse acho que não estamos usando isso aí. Esse aqui acabou ficando legado da versão anterior, que eu estava fazendo o download da versão do Gradle que eu estava usando, ainda em processo de build, sabe? Mas eu resolvi fazer isso ainda assim, só que com o Gradle Wrapper aqui, né? Então ele roda o Gradle Wrapper, a versão dele está fixada já nas configurações, comitada junto com o projeto, e ele faz o clean, né, e busca o conteúdo do wrapper, né, roda sem levantar o daemon com a pasta de configuração global sendo essa daqui. E depois, em tempo de execução, ele dá um clean e desculpa. O Liberty Dev é essa task do plugin do OpenLiberty que roda ele com Hot Reload. Roda ele no servidor com Hot Reload. Esse servidor ele fica aqui dentro de app, na pasta build. Sabe? Já vou mostrar isso em execução. Acho que falta mostrar aqui as variáveis de ambiente dele, basicamente as configurações lá do banco, né? Que a gente tem senha, nome do usuário, nome do banco, URL de conexão, JDBC. E isso aqui é para uma parada lá do OpenLiberty que não vale a pena explicar agora. Eu também fiz o CI para rodar aqui no GitHub. Teste.yml aqui para rodar os testes. Ó. O comando para rodar os testes é esse daqui. A gente passa para file test, do Composer Up, usa abort on container exist para que assim que o container Java teste encerrar, né, que ele espera todos os outros saírem de pé, ele executa os testes e encerra. Assim que ele encerrar ele retorna o código de retorno do processo que está rodando dentro dele, existe code from. Certo, acho que cobrimos tudo, eu acho aqui, né? Que essa pasta Gradle é só para manter configurações do Gradle Wrapper. Nosso front-end aqui, como requisito da disciplina, a gente está usando só HTML e CSS, né? Puros. E o JavaScript. É isso aí. Vamos rodar a aplicação então. Rodar primeiro com um perfil de... Deixa eu pegar aqui da colinha. Vamos rodar com o perfil de produção. Sim. Deixa eu mudar aqui no OBS Studio. Deixar a tela do terminal por cima, né? Senão fica difícil. Conferir se está rodando aqui. A gravação ainda está ok.
Eu tô com um pequeno problema nas abas do terminal do meu Nelvin aqui, que ele não tá mostrando nível de logger aqui. A gente tá rodando como o Daemon mesmo, então não haverá problema. Eu copiei até parte de copiar o example.env aqui, não extrava de maneira alguma. Agora voltando aqui pro Zen Browser, vamos rodar a aplicação. Aqui ó, notas.com, logozinho, favicon, como especificado lá. Aí vamos criar uma nota aqui. Eu vou estar texto arbitrário porque eu realmente estou só com uma mão aqui para as coisas, não está segurando a câmera. Salvamos. Beleza, aí temos aqui o título da nota para a gente clicar nela aqui e vir aqui para visualizar. Agora temos título e conteúdo. Podemos editar, podemos editar o conteúdo dela aqui. Atualizamos. E agora o conteúdo foi atualizado. Vamos voltar. E finalmente podemos excluir ela. Certinho. Agora a parte de rodar isso em desenvolvimento. Só down. A parte de rodar isso em desenvolvimento, aqui ó, como eu mostrei que eu basicamente eu dei um Docker Compose down aqui, certo? A parte de rodar isso em desenvolvimento, o que muda é o seguinte: como em produção a gente tá, deixa eu ver qual que tá por cima, aqui. Em produção a gente está rodando o Nginx, o banco, o container de build, só que o container de build roda antes do container de produção, ele encerra, aí o container de produção entra em ação. É o Nginx, uma máquina com Java e o container de build e o Postgres, quatro coisas. Em desenvolvimento, a gente está rodando o container Java Dev no lugar do container Java. Porque, como eu falei, ele está sendo rodado de uma maneira diferente, enquanto esse container do Java aqui, ele usa uma imagem oficial do OpenLiberty, né? E ele gera o arquivo A, manda lá para dentro, e aí o servidor de aplicação faz o trabalho dele. Nesse outro aqui a gente está usando o Gradle para o plugin do OpenLiberty para Gradle para gerar um servidor de aplicação que roda com um hot reload, entendeu? Tem as configurações específicas para isso. Então, aí o perfil de desenvolvimento, ele também conta com o banco de dados e com o Nginx Dev aqui, né? E o Selenium. Deixa eu ver. Selenium também. Agora, o de testes, né? Ele é diferenciadinho, porque ao invés de rodar aquela task OpenLiberty Dev, que roda o servidor como hot reload, ele roda só os testes, né? Tanto que na outra, aqui ó, mostrar, aqui está nessa versão do comando de build aqui, ele não aceitou a flag skip testes, que por algum motivo a outra task do Gradle aceitou, né? Esse aqui eu só skipei explicitamente aqui a tarefa testes, certo? Então a ideia é basicamente essa. Tem aqui um servidor para uma configuração para agilizar o desenvolvimento, uma própria para produção e um container aqui que roda só quando eu quero rodar só os testes, sabe? Daí, porque o OpenLiberty Gradle plugin ele roda em hot reload e ele tem a opção de
ali como se fosse uma texture interface para rodar os testes por ele ali, né? Mas eu escolhi fazer isso com esse container aqui, porque daí ele não fica esperando, né? Continuamente ali a alteração, não fica rodando de eterno. Esse aqui só roda os testes, acabou o teste, para tudo. Certo. Então é basicamente isso, professor. Eu vou só mostrar aqui um pouquinho do código-fonte da aplicação. Deixa eu ver. Nosso controller aqui. Tá certo? Se o professor conhece um pouco de Java, sabe que a aplicação Jakarta ela roda no context root, né, que é basicamente em qual parte, em qual caminho da URL vai ser a raiz da sua aplicação, né? Eu coloquei essa pro context root context path ser a raiz mesmo, bar, e aí aqui dentro eu coloquei aliás, ser bar, não, perdão, ser API, é verdade, é API, perdão pela minha gráfica aqui, aí aqui notes para ser a rota dentro da API, então barra API barra notes, certo? E aqui pega um repository, que é só uma classe que está usando Entity Manager aqui, e mapeia, né, o get all, get by ID, post, put, delete. Aí deixa eu mostrar um pouquinho do front-end. E aqui ele baixa os arquivos do front-end estaticamente, aí ele usa a API da aplicação para buscar o conteúdo lá. Né? Que nem aqui ele pega via query parameter o ID na rota update. Aí se o ID for válido, ele busca as informações ali e tal. É basicamente isso, acho que eu já me alonguei demais. Muito obrigado, professor.